Tá ao vivo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Vamos clamar, povo de Deus, vai. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Ergue as mãos e clamando, liberta, mãe. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Me cura, Senhor, me cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Me cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta de ti está. Manda teus anjos sobre nós, abençoa todos que te esperam em vós. Manda teus anjos a nos ensinar, louvar e glorificar, a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do teu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor, Rei Santo Poderoso. Manda teus anjos sobre nós, abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos a nos ensinar a
te louvar e glorificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus invada teu coração nessa noite. Que a graça de Deus invada a sua mente, seus sentimentos. Que a graça de Deus possa dar fruto no seu coração, né? Porque a palavra de Deus, quando ela penetra, ela vai fundo e ela produz a santidade de Deus no nosso coração. Bendito seja Deus que nós podemos estar aqui, nós do Grupo Cristo Vive, com alguns irmãos presentes, e que você que habitualmente tem rezado conosco, acompanhado, ou você que talvez nunca nos acompanhou, nunca sabe, toda segunda-feira às 8 horas, nós aqui do Grupo Cristo Vive, de Sertãozinho, no movimento da renovação carismática católica, nós nos reunimos, né? Nosso grupo ele já tem mais de 38 anos, imagina, nesses últimos 38 anos, todas as segundas-feiras, nós nos congregamos, nós nos reunimos para celebrar a presença de Deus, para invocar a presença de Deus. Eu sou testemunha do poder de Deus, testemunha do amor de Deus, porque quantas vidas e quantos corações eu já vi ser transformado nessas noites de segunda-feira. E Deus pode fazer também uma transformação na sua vida. Hoje, aliás, eu vou falar de um ponto muito crucial, né? Crer. Um ponto crucial, a fé, né? Às vezes as pessoas dizem assim, aumenta a minha fé. Como se aumentar a fé, está aqui o celular, né? O meu celular ele cai a bateria, ou está com a bateria no final, eu coloco na tomada, aí aumenta a bateria. Será que aumentar a fé é simplesmente, banalmente dizer, aumenta a minha fé, eu quero ter mais fé? Ou seja, hoje talvez nós vamos tentar meditar um pouquinho o que você entende, ou o que você faz, o que você acha que é necessário para aumentar a tua fé. Sim, e parece simplório, mas a fé se aumenta sim, ou melhor, a fé cresce dentro do coração das pessoas. A fé pode surgir na tua vida hoje. É como eu, por exemplo, há 40 e tantos anos atrás, quando eu fui pela primeira vez num grupo de oração desse, não tinha nada basicamente da igreja, não era batizado, crismado, não sabia malemar, não sabia nem rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Mas de repente, ouvindo uma pregação, estando ali naquele lugar, algo mexeu. Hoje eu entendo, compreendo o que aconteceu naquela noite, mas algo foi tão instantâneo naquela noite que eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. E aí sim comecei a trilhar uma busca daquilo que eu queria para a minha vida, né? Como tudo se faz na vida, uma profissão, um emprego, um curso, uma faculdade, uma pessoa que de repente se dedica para emagrecer, o outro se dedica na academia, enfim, tudo. Aquilo que as pessoas se propõem a fazer, né? Coloca no entusiasmo muito, mesmo que seja uma coisa por momento, mesmo que seja uma coisa assim, de impulso. Então, meu irmão, minha irmã, a gente pode crescer na fé. Pode acontecer algo poderoso na sua vida, né? Mas, o que você tem feito? O que eu tenho feito para crescer a minha fé? O que eu tenho feito de repente para que não se destrua talvez a pouca fé ou muita fé que você diz ter? Diz já o ditado popular, quem procura acha, né? Quem procura acha, tanto num bom sentido como num mau sentido. Então o que você de repente, estruturalmente falando, e hoje de certa maneira por um momento, a meditação de hoje é um pouquinho mais como alguém que já crê, né? Que a pessoa quer aumentar a fé, então quer dizer que ela já tem fé. Se a pessoa já se põe a dizer assim, eu preciso aumentar a minha fé,
Ou às vezes a gente diz o outro, não, nem parece que você tem fé. Cadê a tua fé? Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos pensar um pouquinho na noite de hoje, que não é simplesmente como um celular que eu carrego na tomada e carrega a bateria do meu celular, ela está 2%, vai 3%, 100%, e de repente meu celular chegou a 100% de carga. Será que a fé seria da mesma maneira, da mesma forma? Primeira coisa, se você não vai à igreja, se você não busca algo ligado a Deus, né? Porque seja na igreja católica ou na igreja evangélica, é lógico que eu estou falando para quem é cristão, né? Essa minha meditação que eu estou falando não é no sentido humano, material, né? Não é no sentido de que a pessoa é se empenhada numa profissão, num trabalho, em algo que ela se dedica. Não, o que eu estou meditando com você é algo no sentido espiritual. No sentido espiritual. Do cristianismo. A fé é o conhecimento, é saber que Deus existe. Agora, até que ponto que eu creio? Até que ponto eu sou positivo? Porque também a própria Bíblia diz que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se eu digo que eu creio, a partir do momento que eu te falo creio, quer dizer que eu conheço, que eu sei. Eu sei quem é Jesus Cristo, eu sei o que é a igreja, eu sei o que é um templo, eu sei o que é uma Bíblia, eu sei o que é uma cruz. Enfim, mas o que você tem feito para a sua pouca, ou se bem que, será que a gente mede a fé numa régua? Será que a gente mede a fé num termômetro? Será que a gente mede a fé como se diz um demonstrador de bateria, que está 3%, 5%, 10%? Né? Pergunta para um lado aí como está a fé dele hoje, quantos por cento? Olha nos olhos do irmão, vê se mostra aí. Olha na palma da mão, olha aí você no será que tem algum lugar que marca aí, né? Assim como a gente anda na rua, lá tem um termômetro que marca a temperatura. Hoje está 19 graus, 20 e tantos graus, assim. Será que é assim? Como que faz? Já dizia um padre muito abençoado aqui que nós tivemos na cidade de Sertãozinho, finado Padre Antônio. Um dia eu estava numa missa ajudando ele, uma missa semana normal. De repente o Padre Antônio falou uma coisa que aquilo nunca mais vou esquecer. Mostra quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, a partir do momento que eu me digo que sou uma pessoa cristã, religiosa, primeiro ponto, você frequenta alguma igreja? Você vai a alguma igreja? Não há como uma pessoa se abastecer ou aumentar, né? Seja lá conforme você vai entender na noite de hoje, seja conforme a pessoa vai aumentar a fé, se ela não busca lugar que prega da fé, que exercita a fé, que vive a fé, né? Igual, eu estou um pouquinho além do peso. De repente, se eu começar a ir numa academia, de repente, se eu fizer certas coisas voltadas ao sentido de me emagrecer, pode acontecer. Então, não há, o primeiro ponto, não há como uma pessoa crescer na fé ou sustentar. Também eu quero falar na noite de hoje 2 equilíbrios, 2 pontos. Não só ter a fé, crescer na fé e manter a fé. No mundo tão confuso. Por exemplo, agora você está aqui comigo, ouvindo talvez meia hora, 40 minutos de uma pregação, de um ensino, de uma catequese. Aí eu pergunto, amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, quando será a próxima vez que você vai ouvir de repente um padre, um pregador, ou você vai conectar, né? Já que você tem um celular na sua mão, vai conectar coisas religiosas, ouvir evangelho, ouvir mensagem, ouvir ensino, ouvir pregações? Ou será que você vai ouvir só hoje, eu aqui, meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo vai durar essa live hoje nossa.
Aí de repente, vai saber lá quando que você vai deixar entrar na tua mente, no teu ouvido. Porque o que nós mais ouvimos lá fora, na rádio, na televisão, nos próprios Instagram, no próximo Facebook, é coisas que destroem a sua fé. Cuidado, meu irmão. Quem busca, acha. Quem bate, será aberto. Você lê uma Bíblia, por exemplo? Aliás, você tem uma Bíblia. E se você tem uma Bíblia, que hora que você pega essa Bíblia? Porque vamos lá na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você está com sede, você procura água. Ou um refrigerante, um suco. Se você está com fome, você vai lá. Nossa, já está chegando a hora de almoçar. Estou com uma fome. Nossa, eu tenho que dar um jeitinho de almoçar. Hoje mesmo eu estava num evento, numa reunião que de repente era para ir até o meio-dia, já passou do horário, a pessoa, olha, eu vou ter que interromper para a gente ter um intervalo de almoço e depois nós voltamos aqui. Então quer dizer que quando bate a fome, mesmo que você talvez não possa se locomover ou fazer um horário de almoço, você faz um lanchinho, você leva a marmitinha. Peraí, se meu organismo desperta me dizendo, puta, estou com uma fome, estou com uma sede, eu pergunto, que hora que a tua alma assinala para você, poxa vida, você está fraco na fé, você não tem rezado, você não tem lido a Bíblia, porque não é como uma pessoa se manter no caminho de Deus, se ela anda mais no caminho do mundo. Não tem como ela crescer, então tá, já que nós estamos usando hoje o termo crescer na fé, eu quero crescer na fé, é muito simplório você erguer as mãos e dizer, Deus, aumenta a minha fé. Como se Deus lá do alto do céu estendesse o dedo na tua cabeça, aumentou a fé, pronto, como isso, um toque de mágica, puf, aumentou a fé. Não é assim, não. Como eu disse, quando eu comecei minha caminhada, eu não sabia nada, não tinha uma Bíblia nem nada. Aí eu ouvi Jesus no próprio Evangelho dizer, aquele que me ama, ouve as minhas palavras. Ouve minhas palavras. Então no mundo hoje que a gente é minado pela televisão, minado pelo Facebook, minado pelos videozinhos, por tantas informações, como que faz? Como que você, em primeiro momento, você vai manter? Vamos pensar assim, manter a fé que você já tem. Manter a sua fé. Conseguir manter. Será que ouvindo tantas baboseiras que a gente ouve lá fora, às vezes eu vejo pessoas importantíssimas na mídia, às vezes eu vejo artistas, eu falo, meu Deus, que coisa infame. Às vezes eu vejo lá que o artista fulano de tal tem milhões de seguidores no Instagram. Qualquer Zé Mané tem não sei quantos seguidores, com todo respeito ao Mané. Aí eu pergunto, quantos seguidores tem Cristo? O que eu poderia identificar? Vamos lá, se eu te entrar na tua rede social, agora coisa é assim, né? Se a gente quer conhecer um pouquinho de uma pessoa, a gente entra lá na rede social dela, de repente ela posta foto, ela posta lugares, ela posta coisas, aí de repente você pode criar ali uma imagem, pô, essa pessoa é mais levada a isso, essa pessoa é mais tendenciosa àquilo. A gente pode identificar. Então, se eu entrasse agora no teu Facebook, no teu Instagram, o que eu identificaria lá que você é um seguidor de Cristo? Que você é um cristão? Que você é de Deus? Tem gente que às vezes assume a religião só quando está dentro da igreja. Seja nós católicos ou os evangélicos. Quando está dentro da igreja, oh, glória, amém, aleluia. Mas quando está lá fora, com outras pessoas,
nem parece que crê em Deus. Né? As músicas que você ouve, será que eu, como um cristão, como um filho de Deus, eu posso ouvir todo tipo de música que se canta lá fora? Esses dias eu falei numa reunião, parece que tem músicas que tem uns refrãozinhos legalzinhos, que tira umas batidas que pega, que faz mídia, faz sucesso, mas se você olhar o conteúdo da letra, e uma boa parte dela leva à sexualidade, uma boa parte dessas músicas de sertanejo leva à traição. Então eu pergunto, será que como um filho de Deus eu posso aprovar todo tipo de letra? Todo tipo de dança? Todo tipo de música? Na minha Bíblia está escrito, seu sim seja sim, seu não seja não. Eu não posso ser Maria vai com as outras, eu sou um cristão. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir um caminho de Cristo. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A Bíblia fala de renúncia, a Bíblia fala de entrega, a Bíblia fala de você tomar tua cruz e seguir. Você acha que, por exemplo, eu vou usar essa expressão, eu já não perdi amizades por causa de Cristo? Eu perdi sim. Mas fiquei com Cristo. Eu prefiro ficar com Cristo do que com certas pessoas, certos seres humanos. Cuidado, meu irmão. Eu repito, aumentar a fé não é igual ao seu celular que acabou a bateria, você vai lá, puf, deixa 5, 10 minutos, uma meia hora na tomada e voltou. Não. Às vezes tem coisa que está destruindo, né? Agora a gente entra no ano político, é tanta coiseira, é tantos interesses usurpados, tantos interesses desencontrados. Eu, como uma pessoa cristã, não posso aceitar nenhum partido, por exemplo, que é a favor do aborto. Eu não posso aceitar nenhum partido, por exemplo, que é a favor da pena de morte. Ah, mas o mundo... Não vem com essas falácias, não. Não vem com esse negócio de agradar todo mundo, não. Não se pode agradar gregos e torianos, não. Eu não posso ficar em cima do muro como uma pessoa de Deus, ou que se diz ser de Deus, como uma pessoa que reza. Eu não posso ficar em cima do muro. Às vezes a gente não vai ser aceito. O próprio Jesus fala, o servo não é maior que o seu Senhor. Eu quero agradar aquele que me salvou, aquele que me perdoou, aquele que transformou a minha vida. Eu não quero de repente bater palma a homens que os interesses são infundáveis. Eu não posso ser assim. Então você tem que ter um pensamento, uma firmeza. Você tem que pensar os pensamentos de Cristo. Então, mas se você não lê uma Bíblia, né? Se você... Olha o que eu estou dizendo. Alguns de vocês estão me ouvindo aqui hoje, e só vai me ouvir lá segunda-feira. Alguns de vocês não se presta a ler a Bíblia diariamente. Então, olha, 2 pontos. Eu não vinculei, mas vamos dizer, primeiro ponto, frequentar uma igreja. Seja católica ou cristã, cuidado com as igrejas evangélicas. Tem igrejas evangélicas boas, mas tem igrejas, se você for lá, bate certinho em São Pedro, dos charlatães, dos falsos profetas. Como diz o apóstolo São Paulo, o que depender de vós, vive em paz com todos os homens. Nós vivemos agora numa situação, uma terminologia, que você tem que respeitar as religiões, PPP. Eu mesmo aqui no microfone, eu tenho que maneirar o que eu vou falar, senão alguém vai inventar, vai me atacar, vai me abrir um processo, eu não tenho dinheiro para gastar dinheiro com advogado. Mas não é por causa disso que eu vou dizer que toda religião é boa.
Não é por causa disso que eu vou dizer que toda ideologia é boa, que toda filosofia é boa, não. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, como cristão, eu não creio, por exemplo, em reencarnação. Se de repente existem religiões que falam de reencarnação, eu não acredito, não aceito. Aceito a pessoa, mas eu não posso dizer para ela que está certa. Ou algumas igrejas evangélicas que de repente aceitam tudo quanto é tipo de coiseira. Não é assim, não. Eu às vezes prego aqui, ó, aqui o nosso grupo ele tem um salão e tem um corredor. A entrada nossa é um corredor. Se entrar aqui nesse corredor o maior bandido da minha cidade, eu vou deixar ele entrar, sentar e rezar conosco. Se entrar alguém que é não sei o que é LGBT, que é no LPP, pode entrar, é um filho de Deus, é um ser humano. Mas no contexto dos cristãos, se a pessoa me perguntar, olha, isso não está certo. Por exemplo, eu tenho pecados? Eu tenho pecados. E eu não posso dizer que aquilo que eu faço errado é certo. Ou melhor, eu até vou desmistificar isso aí, né? Tem coisas que eu faço que não está na Bíblia, a Bíblia não concorda, não é ensinamento de Cristo. Então isso se torna uma desobediência, se torna um pecado. Então, se eu quero seguir a Cristo, eu tenho que corrigir essa minha desobediência. Então a pessoa ela pode ser o que ela quiser, a liberdade dela. Mas ela não pode querer que o cristianismo seja o que ela faz, seja o que ela é. É como um pregador: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, coisa assim, mas assim. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não. Eu tenho que tentar ser exemplo. Eu tenho que tentar seguir a Cristo, seguir a Deus. Eu creio na salvação, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição. Eu não sou um pregador que fica falando o que eu acho, o que eu penso. Não, jamais. Eu falo o que está na palavra de Deus. Eu acredito na Bíblia, eu acredito no cristianismo, eu quero seguir o cristianismo, quero obedecer cada vez mais o que está na Bíblia. Eu ando aqui em Sertãozinho, na minha cidade, eu tenho amizade de todo tipo de gente. Todo tipo de sexo, de cor, tem amizade. Eu amo o ser humano, amo uma pessoa. Mas assim como uma pessoa vê defeitos e erros em mim, eu também vejo defeitos e erros nela. Assim como ela tem que torcer para que eu corrija meus erros e meus defeitos, eu também tenho que torcer para que ela corrija os seus defeitos. Não é ficar passando pão na manteiga, não. Não é assim, não. Às vezes tem pessoas que, por interesses pessoais, elas se sujeitam a qualquer coisa. Tem pessoas que, por interesses pessoais, elas jogam em qualquer time, como diz o cara, né? Ela é qualquer time. Não é assim, não. Você tem que mostrar quem você é. Aqui na minha cidade, eu sou conhecido como Paulão Carismático. Paulão da igreja. Que bom ser conhecido assim. Que bom saber que as pessoas sabem o que eu sigo, o que eu busco, o que eu faço. Como diz São Paulo, né? O apóstolo São Paulo, que é um exemplo grande para mim, ele diz assim: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Poxa vida, quantos erros que eu já fiz que eu não queria ter feito. Mas eu tentei corrigi-los, tentei mudá-los. Então, meu irmão, aumentar a fé não é simplesmente colocar na tomada e aumentou a fé. Primeiro ponto: frequente uma igreja. Vai à igreja. Agora essa pandemia, eu rezo em casa. Tudo bem, você está assistindo minha live, como você assiste tanta, mas separe um dia para vir como esses irmãos estão aqui, ó, presencialmente. Presencialmente. Seja numa igreja evangélica, seja na missa, seja num grupo de oração, presencialmente. Segundo ponto, eu estou falando com cristão e para quem quer se tornar mais cristão, a leitura da Bíblia. Terceiro ponto, você
Você sabe o que é rezar? O que é orar? Diálogo, conversa. É como um ser humano conversa com outro ser humano. Oração é quando o humano reza com o divino, com o sagrado. Quando eu estou conversando com o Luca, é uma conversa entre duas pessoas, dois seres humanos. Quando eu uso terminologia orar, rezar, que às vezes até alguns irmãos evangélicos que são assim, eu não rezo, eu oro. Vai lá no dicionário, vê lá a palavra rezar, que significa, vê a palavra orar, é a mesma coisa. Para com essas barelas aí. Às vezes tem irmãos evangélicos que não são caridosos, não. Ele pega uns católicos frouxos de Bíblia aí, uns católicos que não sabem nada de Bíblia, e deita e enrola. Vem conversar comigo, sobre assunto de imagem. Não pode adorar imagem. Oxe, o próprio Deus mandou fazer imagem. A arca da aliança com os anjos, a serpente de bronze. E eu tive a graça de ir 3 vezes em Israel, nas antigas sinagogas. E você vê nas paredes das sinagogas desenhos, você vê na parede da sinagoga símbolos. O que Deus proíbe é imagem de falsos deuses. Por exemplo, os egípcios, na época, para cada coisa tinha um deus. Os romanos, o grande império romano da época, para cada coisa também tinha um Deus. A Grécia Antiga, para cada coisa tinha um Deus. Então o que Deus condena é imagem de falsos deuses. Aqui, ó. Bom, se bem que comprar uma imagem de São Paulo boa, é meio ruim de quebrar. Uma pessoa me dava essa imagem de São Paulo aqui, de gesso, volta e meia carregava a mesa aqui do altar, caía, quebrava perna, quebrava braço. Agora isso aqui tá forte aqui, né? Marcelo resiste bem. Mas se quebrou uma imagem, para mim é um simbolismo, como uma foto que rasga. Então, faça favor, não veja mais celular, não veja mais televisão, porque o que é que você está vendo agora? É uma imagem. É uma imagem no estilo moderno, no sentido moderno, né? Tem imagem 3D, não fala assim? Imagem 3D, 4D, 1000D e coisa vai. Então, o irmão evangélico, se assistir essa live, para com essas micuinhas aí. Tenha respeito. Então, meu irmão, frequentar uma igreja, presencialmente, ler a Bíblia, e o autor da nossa fé, orar, reservar um momento, seja noite, de dia, durante o dia, seja a hora que for. Eu não sei rezar. Pegue os salmos. É comum a gente ver em muitos estabelecimentos aquelas plaquinhas do Salmo 23, que na verdade é 22 na Bíblia Católica, mas não vamos entrar por aí. O Salmo 90, tu que a Bíblia, então pega o Salmo. Ou melhor, os próprios discípulos pediram a Jesus que ensinasse a rezar, e ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso. Uma pessoa perguntou: qual é a oração mais poderosa? Pai nosso. Não existe oração mais poderosa do que aquela que o próprio Filho de Deus ensinou. Então eu pergunto: quantas vezes você bebeu água hoje? Quantos grãos de arroz você comeu no almoço? Quantos pedaços de pão? Aí eu pergunto: quantos Pai Nosso você rezou hoje? Que ali se intentiza, né? Glorifica o Pai, clama ao Pai, entrega as necessidades, pede perdão. É tão complexo o Pai Nosso, tão maravilhoso. Igreja, frequentar uma igreja. Se você é cristão, ter uma Bíblia e ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. A Bíblia tem que ter um momento que você estuda ela e tem um momento que você ora com a Bíblia. A oração,
Orai sem cessar, orai em todas as circunstâncias, já diz o Senhor. Um dos exemplos mais lindos sobre oração é o próprio Jesus. Eu vou repetir. Um dos exemplos mais lindos de oração é o próprio Jesus. Sendo filho de Deus, sendo quem era, ele vivia o dia inteiro em sua vida pública, curando, ensinando, convivendo com as pessoas, mas à noite ele se recolhia, principalmente quando ele estava em Jerusalém, lá nos Montes das Oliveiras, e orar. Eu pergunto até que engraçada, se a gente analisar, Jesus precisava rezar, sendo ele o próprio Deus. Mas é bonito, por exemplo, se você vê o milagre de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, vai lá no Evangelho onde ressuscitou Lázaro, antes dele falar, Lázaro sai para fora, ele faz uma oração. Ele diz assim, Pai, ele viu aquela multidão, aquele povo, ele sabia daquele intento, daquele evento extraordinário que ele ia fazer, que é a primeira vez que Jesus vai ressuscitar alguém. Então ele, Pai, glorifica agora o teu filho, para que todos... Ele ora, ele reza. E você quer aumentar sua fé sem rezar, meu querido? Você quer aumentar sua fé sem ler a Bíblia? Você quer aumentar sua fé sem frequentar igreja nenhuma, grupo de oração nenhum? Olha, você é... Eu admiro. Você quer aumentar sua fé deixando tudo quanto é tipo de música entrar no teu... Tem uma coisa boa agora que eu estou gostando da internet, sabe? Sabe qual que é? Eu sou da época de John Travolta, discoteca. Eu sou da época que as rádios nossas só tocavam músicas internacionais. Primeira música internacional que eu aprendi, Lucas, o Cássio vai lembrar. Feeling, oh, my line of feeling. Nas brincadeiras dançando. Mas eu lá vou saber o que é feeling. O que eu gosto hoje nas coisas, que às vezes você pega uma música antiga, que eu ponho umas músicas do Elvis Presley, aí tem a tradução da música. Você pega lá uma música da Tina Turner, que são os cantores que eu gosto, tem a tradução da música. E hoje com o tal do Google, hein? Põe lá no Google, eu quero a tradução de música tal. Ai, graças a Deus. Muitas das músicas que eu gostava, que eu curtia, não fala besteira. Agora tem umas músicas brasileiras que nem precisa tradução, né, gente? Hã? Não precisa nem tradução, você já vê que é porcaria, que é pecado. Insiste a ouvir, insiste a dançar, insiste propagar. Aí você quer aumentar a fé, filho? Você escolhe o lado errado e quer que aumente sua fé. Você escolhe o caminho errado e você quer que aumente tua fé. Não, não é assim. Não é dessa maneira, não. Eu gosto de... Só não gosto de samba, mas o resto tudo quanto é música eu gosto. Beethoven, Strauss. Esse dia eu estava na internet só vindo na TV assim, violino, o pessoal tocando violino. Mas meu irmão, como um filho de Deus, você tem que começar a ter senso crítico. Ou seja, isso serve, isso não serve. Isso, sem perceber, ingenuamente, isso aqui está minando, acabando com a minha fé. E saindo contra os propósitos cristãos, contra os propósitos que eu acredito, que eu defendo, que eu amo. Então, assim como há formas de aumentar a fé, há formas também de abaixar essa fé e até tirar a fé do teu coração. Hein? Cuidado, hein? Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. Tem coisas que aumentam a fé, fortalece a fé, preenche a presença de Deus no nosso coração, mas tem coisas que também diminuem e até arranca do nosso coração a fé. Coisas que vai contra aquilo que eu creio, que eu acredito, que eu defendo. Os princípios familiares.
os princípios de educação, de comportamento, de moral, de decência, de pudor. Cuidado, meu irmão. Tem coisas que aumentam a fé, mas tem coisas que agora eu vou dizer, destrói a sua fé. Existem coisas, pessoas, assuntos, né? De repente você... Por exemplo, eu não assisto nenhum tipo de filme de terror. Não assisto. Tudo que, sabe, propaga o lado de lá, porque existe o diabo. Existem os seguidores de Deus e os seguidores do diabo. Esse dia eu estava falando aqui na igreja, nesses últimos 30 anos, como os filmes de terror faz sucesso. Um dos que eu acho mais ridículo, mais absurdo uma pessoa assistir, aquele do brinquedo assassino. É brinquedo assassino, a mulher do brinquedo assassino, é o filho do brinquedo assassino, já vai ter o cachorro do brinquedo assassino, vai ter o gato do brinquedo assassino. Olha, é lobisomem bonzinho, agora tem lobisomem bonzinho, romântico. Cai na real, filho. As pessoas falam que nós que somos cristãos, somos fanáticos, somos bitolados. Será que nós somos mesmo? Será que nós somos? Como que eu vou aceitar de repente um filme ruim? Se eu for listar, é Jason, Motosserra, Fred Krueger, brinquedo assassino, lobisomem de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é gosto. E Drácula. Drácula também tem tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo. Tem até o vampiro que vem matar outro vampiro, né? Como chama o da espada lá? Great. Cuidado, meu irmão. Para que assistir? Eu pergunto, qual que é o conteúdo? Qual o sentido de assistir umas coisas dessas? E se você analisar o que eu estou falando, nesses últimos 30 anos isso, hein? Aí vem as doenças, depressão, vem não sei o que, vem não sei o que, vem não sei o que. Lembra que eu falei lá no início da pregação de hoje? Quem procura, acha. Né? Vou encerrar com uma coisa. Um dos filmes de terror que muito fez sucesso se chama O Exorcista. O filme Exorcista. O primeiro, o original. Se você assistir lá no começo do filme O Exorcista, a menina que é possuída pelo demônio, ela faz uma brincadeira na cozinha. Ela faz uma brincadeira na cozinha. E naquela brincadeira ela está invocando um tal capitão não sei quem, invocando mortos. E a Bíblia fala que é proibido invocar mortos. Na sequência do filme, ela é possuída por um demônio. É mais ou menos por aí. E está um perigo hoje em dia, como está crescendo essas coisas, sabe, de invocação de meu Pai amado. Cuidado, gente. Pena que já está chegando no final do... Nossa, me desculpa que hoje eu fui... Meu pai, eu disparei aqui no microfone, né? Nem saudei ninguém aqui. Filho da Luz, quem é esse? Adriano Maduro, Fidenilson, Rita, Michele, Cida Chances, Rogério Cruz, Maria da Glória, Solange, Malu. Compartilhe essa live, gente. Eu queria falar mais, né? Mas eu confesso que eu vou rezar mais um pouquinho, porque eu quero achar um pouco grosso do meu parmeiro hoje também. Aumentar a fé não é colocar na tomada e minha fé chegou a 100%. Frequentar a igreja. Bíblia. Oração.
Tomar cuidado com o que você fica ouvindo e cantando, as coisas que vai, sabe, principalmente no nosso Brasil. Como a moral do brasileiro foi destruída com novelas. Sabe o que é? Você vai ouvindo tanto uma coisa, tanto uma coisa, tanto uma... Você sabe que é errado, mas você vai ouvindo tanto ela, vai ouvindo tanto ela, tanto ela, tanto ela, que de repente você começa a mudar a sua opinião. Né? Ah, quer ver? Vamos ver a novela do Moderna? Séries. Netflix. O camarada fica ali dias preso num seriado, num assunto, numa coisa, e lá naquele assunto aborda as coisas que, se você não lê a Bíblia, não se prepara, não se abastece, de repente você está engolindo, aceitando coisas que vão minar a tua fé, vão destruir tua crença. É o joguinho de videogame. Não é fácil não, meu irmão. Já dizia lá São Pedro sobre essa geração perversa. Então você vê, você não vai na igreja, você não reza, não lê uma Bíblia, mas é minado por tanta coisa, que você acaba achando que está certo. Seu sim seja sim, seu não seja não. Que Deus abençoe você. Que essa live de hoje ajude então eu e a você, a nós todos, a aumentar a nossa fé. Mas assim como o meu corpo sente falta de água, eu vou atrás da água. Assim como o meu corpo sente falta da comida, eu vou atrás da comida. Assim como o meu corpo está cansadinho, eu vou atrás do travesseiro, da cama. A minha alma tem necessidades. A tua alma tem necessidades. E você está suprindo as necessidades da sua alma. Eu rezo em casa, eu rezo do meu jeito. Não. Para com isso. Para com isso. Que Deus abençoe você. Vamos estender as mãos todos para o celular, todos. Das pessoas que vão ouvir ou estão ouvindo. Compartilhe essa live. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Dai-me a graça, Jesus, de buscar aquilo que possa aumentar a minha fé. Vamos todos dizer, dai-me a graça, Senhor, de buscar aquilo que aumente então a minha fé. E me livra, Jesus, de tudo aquilo que pode diminuir ou chegar até o ponto de arrancar a fé do meu coração. Amém. Aleluia. Toda segunda-feira nós estamos aqui, entra no Facebook do Cristo Vive, do Paulão Carismático, tem as lives das semanas passadas, né? Isso pode te ajudar. A gente está aqui para isso, para buscar a Deus junto com você. Eu estou aqui primeiro para buscar Deus. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso aumentar minha fé, hein? Oxe, já imaginou se minha fé fosse o tamanho do meu corpão? Estou feito, hein? Então eu preciso de Deus. E eu quero que você pense nisso. Você precisa de Deus. Sua família, tua mãe, teu pai, tua mulher, teu marido, teus filhos, as pessoas onde você trabalha precisam de Deus. O mundo está precisando de Deus. Amém, aleluia. Louvado seja Deus.